E vai falar um pouco sobre isso, porque o título é Obediência, o caminho para o poder na oração. Obediência. Como todos sabem, temos procurado falar de muitos aspectos e condições da oração para que obtenhamos resposta de todas quantas forem possível ter. E hoje nos encontramos diante de mais um texto. Eu não estou gostando do áudio aqui, não estou me escutando. Nos encontramos diante de mais um texto que vai falar sobre mais um aspecto desse assunto. Que tenhamos em mente que todas essas mensagens só servem para confirmar que a resposta da oração é uma realidade, irmão. A resposta da oração é um fato. Deus realmente responde às nossas orações. Amém. Você tem que saber disso, colocar isso na sua cabeça. Você tem que insistir nisso, porque isso acontece mesmo que não seja da primeira vez que você orou. Não, que eu vou orar ali, então. Não é, isso é serviço de interesseiro. Não é as coisas que funcionam assim, né? No decorrer desse tempo que a gente tem falado sobre vários aspectos da oração, eu acredito que os irmãos já tenham compreendido essa parte. Na última vez, então, quando falamos da palavra e a oração, porque a semana passada a gente deu uma pausa, né, para falar sobre a bênção aí dos filhos, expusemos a ligação mútua do crente com as palavras do nosso Senhor. Nós lemos em João 14 que Jesus disse: se vós permanecerem em mim, permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Lembra que a gente falou sobre isso? Agora nós temos uma visão ampliada disso, nesse texto aqui. Se pegarmos todo o capítulo 15 aí de João, que é o contexto, vamos descobrir que o objetivo dessa conexão, dessa ligação, a gente permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem em nós, é a produção de fruto. Essa expressão aí do fruto aparece mais de uma vez. Aí, por exemplo, no fim do verso 2, se você olhar, ele não fala não é só fruto, ele fala para que dê mais fruto. Está vendo aí? Usou não só a palavra fruto. A gente tem que estar em Jesus para que dê mais fruto. E também no verso 5 vai dizer aí: esse dará muito fruto. Então aparece a expressão fruto, a expressão mais fruto e também a expressão muito fruto. E isso acontecendo, o Pai seria glorificado, Ele é glorificado, e a marca do discípulo é evidenciada. Então o que o Senhor faz aqui é acrescentar que a realidade daquela permanência tem como resultado fruto abundante. Isso levará o discípulo a ser ouvido e atendido em suas orações. Amém. Mas aí a gente vai entrar na questão da obediência. De vez em quando nos deparamos com cristãos mais ou menos em dúvida sobre tomar posse da promessa de ter as orações respondidas. Já temos citado algumas no decorrer dessas explanações, mas há mais uma aqui. Existem uns que dizem que isso está em contradição com a doutrina da graça. Como assim? Eles dizem: se Deus já vai abençoar com oração ou sem oração, isso vai acontecer. Alguns dizem isso. Ou então diz assim: Deus não precisa da minha obediência para me dar alguma coisa. É certo, irmãos, ou é errado? Olha aí. Irmãos, é bem verdade que nós sempre precisamos aprender as coisas. E esta é mais uma delas. Procurar compreender corretamente as doutrinas bíblicas nos livra de muitos equívocos. É por isso que nós estamos vendo uma igreja aí no mundo, vamos falar do contexto do Brasil, se desviando. Uma igreja onde o povo se reúne, mas está se desviando, está deixando de pregar a palavra de Deus. Hoje de manhã aqui a irmã citou ali algo que acontece lá no local de trabalho dela, de alguém
que tem uma prática pecaminosa, e quando ela foi falar, mas eu não sabia que isso era pecado. A culpa está em quem? Em quem não está ensinando. Uma igreja que não está mais ensinando, não sabe mais discernir o que é pecado e o que não é pecado, o que é errado e o que não é errado. Vamos ver, por exemplo, irmãos, para a gente fazer essa colocação. Agora o Evangelho, nós estamos no Evangelho de João, vamos na primeira carta agora. A primeira carta, lá no finalzinho, né? Primeira carta, no capítulo 3. Eu acho que a gente fez citação já no decorrer desses sermões disso, mas vamos aplicar para o que nós estamos falando hoje. Primeira carta, capítulo 3, versículo 21. E 22. Diz assim: portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Achou aí? Leia na versão tradicional aí para vocês verem o que diz. Pode ler. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Olha aí, recebemos diante dele as coisas, os pedidos da oração, porque guardamos os seus mandamentos. A gente sabe que não é a obediência que serve de causa meritória para obtermos resposta às nossas orações, mas ela é uma condição indispensável se somos cristãos verdadeiros. Como, irmãos, um pai e uma mãe, a maioria aqui são pais e mães, como que um pai e uma mãe encontram satisfação nos seus filhos? Através da obediência. Satisfação, amor não. O amor é incondicional, né? Não importa. É filho, fez, faz, é o escarcéu. Faz o escarcéu. Ninguém gosta do sujeito ou da sujeita, mas o pai e a mãe gostam. Por quê? É filho. Não presta para ninguém, mas o pai e a mãe ainda é filho. Tem um amor. Tem um amor, não tem satisfação. Tem tristeza pelo que o filho faz, pelo que o filho se tornou, mas tem amor. Tem tristeza e amor, né? Então é através da obediência, mesmo que eles sejam filhos e que haja um amor natural familiar, a satisfação e a alegria só acontece onde há respeito e honra, que são os reflexos da obediência. Todo filho rebelde só traz desgosto aos pais. E às vezes o pai e a mãe falam assim: eu vou fazer isso para o filho, para ele não dizer que eu não faço nada para ele. Mas eu não queria, não. Ele não fala, não, ele pensa. Só dá trabalho. Isso aqui, mas isso aqui hoje eu não vou fazer, né? Faz de vez em quando alguma coisa. Ou faz ali porque está fazendo para um outro que é obediente, que dá prazer, né? Mas essa é a realidade. Então, se nós, como filhos amados, buscamos a santificação, obedecemos a Deus, aos mandamentos do Senhor, né? Que Jesus fala que a gente vai citar: se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e ele será amado do meu Pai. Eu amo a Deus. É um mentiroso. Não guarda os mandamentos de Deus, não quer guardar os mandamentos do Senhor, não quer dar ouvido à voz do Senhor. Eu não estou falando de perfeição, não, irmão, você sabe, né? Não estou falando de perfeição, não existe ninguém perfeito. Estou falando do processo de santificação que o crente deve primar e ter.
Tiago 5, verso 16 diz o quê? A súplica de um justo, fala, ó, pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16, na minha tradução aqui, que é aqui em James, diz: a súplica de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Você está vendo? Há sim uma relação de intimidade, de melhoria, de relacionamento com Deus e o salvo, se ele procura obedecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. Isso não tem como, irmão. Nós temos no livro de Marcos, no capítulo 6, que Jesus chega na sua cidade, lá onde ele foi criado, não na cidade que ele nasceu em Belém, mas na cidade que ele foi criado, né, em Nazaré. Quando ele voltou do Egito, o pai não quis ir mais, José não quis ir mais morar em Belém, ficou com medo, mas foi lá para Nazaré, na região da Galileia, e ali ele cresceu, todo mundo conhecia ele. Jesus é o mais velho, está ali trabalhando com o pai lá na carpintaria. Marcos vai dizer que ele também era um carpinteiro. Jesus também, hoje é marcenaria que fala, né? É a mesma coisa. Então Jesus lá fazendo aquele trabalho, né, meticuloso. Ele diz assim, vai aparecer uma cadeira. Não era assim não, né? Tem uns livros apócrifos que falam um negócio desse, né? Algumas coisas assim. Então os livros apócrifos que falam algumas coisas assim. E não era assim não, rapidinho, era um trabalho manual, trabalhoso. Então Jesus vai lá e reclama. Jesus reclama. Naquela cidade aconteceu a cura de uns poucos enfermos, está escrito lá. Mesmo assim, porque ele impondo as mãos sobre ele, e nenhum milagre. Por causa de quê? Da incredulidade. Então, se a gente não obedece ao Senhor, se a gente não crê no Senhor, Jesus saiu de lá, não saiu de lá reclamando assim, como a gente está acostumado a reclamar. Jesus falou o seguinte: nenhum profeta tem honra na sua pátria. Né? Em outras palavras, qual é o nosso ditado popular? Santo de casa não faz? Em outras palavras, Jesus disse isso. E ele não fez mesmo, porque o povo estava com o coração endurecido. A gente conhece isso aí, não deixa para lá. Vamos lá não, Jesus, o carpinteiro lá, que tem irmã, tem irmão, a Maria, Dona Maria. A Dona Maria que é a mãe dele. Sou Zé carpinteiro? Sei quem é ele, sou Zé. Está vendo? A súplica de uma pessoa justa é poderosa. A súplica de alguém diante de Deus, que justificado pelo sangue de Jesus, tem poder, e Deus responde a oração. Amém. Se a gente for para o Antigo Testamento, nós vamos nos deparar com vários salmos, onde o escritor ali, o suplicante, né, apela para a sua integridade no momento da oração. Por exemplo, vamos lá no Salmo 18, abre lá no Salmo 18, verso 20, verso 24, Davi apelando diante de Deus em oração para a sua justiça, para a sua integridade. Tem mais, mas eu peguei só esse, para a gente entender e confirmar que é assim. Olha o Salmo 18, leia o verso 20, depois o verso 24. Quem achou pode ler. O Senhor Deus me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Olha aí, essa aí é a versão, nova tradução na linguagem de hoje, né? O Senhor me abençoa porque sou honesto. Olha aí. Veja agora o verso 24. Assim ele me recompensa porque sou honesto, porque sabe que não sou culpado de nada. Aí, meus irmãos, está vendo? Então ele está apelando para a sua integridade. Ele cita a sua justiça, a sua integridade. Mas, irmão, presta atenção, que eu já disse aqui uns minutos atrás, precisamos melhorar o nosso entendimento acerca das doutrinas bíblicas para não cairmos em enganos, porque as seitas surgiram dentro das igrejas, viu?
aí testemunho de Jeová, saiu todo mundo dentro de igreja cristã, protestante, evangélico, mormon, todo mundo saiu. Porque começou entendendo erradas as escrituras. Começou achando que sabia mais do que os outros, não seguindo a linha da história, né, da igreja. Então a gente não pode cair em enganos. Quando os santos oram, aqui por exemplo, Davi orando para que o Senhor olhe para a sua integridade, não é que eles sejam perfeitos, ele não está apelando para a perfeição, porque todos nós sabemos que não existe ninguém perfeito na face da terra, e Deus sabe também. Eles estão orando, apelando, é que naquilo em que os inimigos estão acusando e perseguindo-os, eles não devem. Então eles chamam o Senhor para lhes fazer justiça e os livrar de suas mãos. Senhor, isso que fulano está fazendo, isso que está acontecendo, o Senhor está vendo que eu não devo. Eu sou justo nesse caso. Eu sou honesto nesse caso. Então tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim e me livra. Amém, irmãos? Amém. Estão entendendo? Amém. Então, se considerarmos com cuidado esses versículos, à luz do Novo Testamento, nós veremos que há perfeita harmonia. Olha aí, voltando agora para o texto, em João 15, a gente leu o verso 16, vamos agora ler o verso 14. O que diz o verso 14? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aí, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A obediência é sim uma marca do verdadeiro cristão. Amém? Tentemos, portanto, entender o que o Senhor quis dizer aqui. Há um perigo no meio evangélico que é o de se concentrar demais nas coisas que o Senhor oferece e ir buscá-las, mesmo que seja por meio da oração e dos jejuns, o que não é errado e que tem que ser assim, mas sem procurar ter uma vida de temor ao Senhor. Temer a Deus. Aliás, temor a Deus tem sido atualmente cada vez mais raro, né? A gente está vendo crente fazendo coisas que está deixando a gente boquiaberta, não é verdade? Mas um fulano de tal não era crente? Não, ele disse que ainda é. O quê? Né? O que aconteceu, irmão? O temor do Senhor está diluindo na vida das pessoas. O mundo não teme a Deus. Você vê que antigamente as pessoas do mundo temiam a Deus. Se você fosse falar de Jesus, encontrava com alguém, vamos conversar aqui sobre Jesus, a pessoa baixava assim, né, a cabeça em respeito ao nome do Senhor, mesmo que ela não aceitasse, né, mesmo que depois ela fosse embora, aquilo ali entrou no ouvido e saiu no outro, mas pela educação, ela ouvia, ela respeitava o que você tinha a dizer, né? E ela tinha um temor a Deus, ela tinha reverência diante do Senhor. Agora, se entre nós não está havendo temor, como é que nós vamos ver um mundo cheio de temor de Deus? Não tem como. Embora nós saibamos que essa é a propensão mesmo, mas como Jesus falou assim, nos últimos dias, né? Ou à medida que os tempos chegassem no fim, o amor de quantos ia se esfriar? Muitos. Muito. Tem uma versão, não sei se é atualizada, qual jeito, que diz o amor de quase todos. Eu me lembrei agora que meu pai, quando pregava, né, a gente ouvindo ele falava assim, o meu não. O amor de quase todos, eu não estou nessa lista aí não. Eu acho que a gente podia pegar essa parte aí para nós também. O meu amor pelo Senhor, se você perceber que está esfriando, se você perceber que você sabe que a Bíblia diz que algo é pecado, mas você está sentindo no seu coração que não é, porque as pessoas agora, quer dizer, agora de um tempo para cá, elas falam, qual é o conselho? O que eu faço? Faz o que o seu coração mandar. É assim? Mesmo que a Bíblia esteja dizendo, gente, isso é pecado. Não, faz o que seu coração mandar. Aí você vai lá em Jeremias 17:9,
E está escrito lá, enganoso e desesperadamente corrupto é o coração humano. Nem a gente conhece a gente, irmão. Aí você vai e faz seu coração mandar, amanhã o coração muda. E aí você vai fazer também, vai ficar assim? É? Ó, dá. Mas vamos lá. Então, o temor do Senhor tem sido atualmente cada vez mais raro, mas não podemos ignorar o fato de que é um aspecto que a palavra de Deus também nos chama a atenção para a obediência. Em nosso relacionamento com o ser infinito que chamamos de Deus, que nos criou e nos redimiu, o primeiro sentimento que deve ser despertado em nós, meus irmãos, é o da sujeição. A entrega à sua soberania, à sua glória e vontade, deve ser o primeiro e mais elevado pensamento de nossa vida. Como agradaremos a Deus se não temos essa intenção? Disse aos irmãos aqui há alguns dias, não no domingo, mas durante a semana, de um livro que eu estou lendo, de uma irmã da Idade Média, 1345, se não me engano, mais ou menos a época que ela viveu. Ela escreveu um livro que o Senhor lhe mostrou algumas visões. O Senhor lhe deu algumas visões, e em uma delas ela conta ali que o Senhor lhe dizia, em outras palavras, que a sua glória, a glória dele, não é para quem quiser tê-la. A glória dele é para aqueles que o amam, para aqueles que têm deleite nele, para aqueles que o desejam ardentemente, para aqueles que acham que ele é tudo para ti. A glória do Senhor não é para quem quiser. Oh, louvado seja Deus, eu achei isso maravilhoso. Aleluia. Porque o Senhor mostrava para ela, conversava com ela e dizia isso para ela: é para aqueles que me amam, para aqueles que têm um desejo ardente, usou essas palavras, um desejo ardente por mim, aqueles que têm anelo por mim. Se você tem anelo por Deus, você vai ver ele sim. Porque a Bíblia nos diz, João mesmo lá na carta ele diz que no dia que ele se manifestar, nós veremos ele como ele é. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem não deseja ver Jesus vai lá fazer o quê? É o que a gente falou esses dias, né? Desse povo aí, ó, chega aí, tá misturando as coisas, tá? E depois morre, né? Aí todo mundo quer colocar a pessoa lá no céu. A pessoa não queria saber de Deus, queria conversar de Deus, não queria saber de igreja, não queria saber de Jesus. E vai fazer lá no céu o quê? Como posso fazer uma declaração de que sou salvo se continuo amando a mim mesmo? Ou o pecado? Ou se não estou disposto a fazer sacrifícios por Ele? E nem estou disposto a renunciar nada pelo Senhor? Não, amados, não deixemos nos enganar. A obediência faz parte, muito parte, da nossa vida de crentes. Devemos e podemos desfrutar da graça de Deus em nossa vida, mas precisamos ir mais além, ou melhor, a graça e o amor divinos não podem nos tornar irresponsáveis com o temor que temos que ter a Deus. Se não complementarmos isso, estaremos demonstrando preocupação apenas conosco mesmos. Ah não, Deus já me abençoou demais. Eu conheço pessoas que falam isso, quero saber de mais nada. Eu já sou muito abençoado por Deus. E você vê a pessoa plantando aqui e ali, fazendo e acontecendo, e falando isso e aquilo, e diz, eu sou uma pessoa abençoada. Ela pegou, as pessoas agora pegaram as expressões cristãs, as expressões evangélicas, e estão usando para si, reivindicando, como se isso fosse realmente resolver o problema da sua vida espiritual, e não vai resolver. Aonde fica a glória do Senhor nisso? Quando a gente fala de fazer as coisas para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, precisamos entender
que essa reivindicação dele, da sua glória, é totalmente legítima. Já dissemos isso, pois só ele é digno. A glória e o prazer dele tem que ser o meu único objetivo. Amém. Viver para a glória de Deus é isso, meus irmãos. O que o Senhor gosta? É o exemplo que eu falei para os pais. Quem tem filhos adultos hoje, que você tem orgulho deles. É isso. Eles vivem agora e te orgulham no bom sentido. O orgulho do bom sentido. Que eles podem testemunhar, os seus pais podem testemunhar bem de você. Aonde eles foram? Não, meus filhos são uma bênção, eu tenho orgulho dos meus filhos, eu não tenho preocupação com eles. Ou seja, os filhos vivem de uma maneira que honram os pais. E isso que nós devemos transferir para Deus, vivermos de maneira que honra a Deus, glorifica a Deus e que Ele sinta prazer em nos ter como filhos. Amém. Render-se à sua perfeita vontade é o que embeleza o céu. Meus amados, eu fico... lembram-se que o próprio Senhor testemunhou a Satanás sobre a vida íntegra de Jó? Já falei isso aqui várias vezes. Deus chega para Satanás e diz assim: aqui, viu meu servo Jó? Imagina como se Deus tivesse um mandamento falando, né? Viu meu servo Jó? Homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí? O próprio Deus falando isso de Jó. Não, meu Deus, como é que faz o Senhor falar isso de mim então? Está vendo, irmão? No livro dos Hebreus, aos Hebreus capítulo 11, como nós temos lá aquela galeria chamada dos heróis da fé, diz lá que o Senhor não se envergonha deles. Por isso lhes preparou uma cidade, pessoas que viveram para a glória de Deus, viveram e morreram para a glória de Deus, e Deus não se envergonha deles. Olha só, isso aqui é um testemunho. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, uma vida de serviço e obediência que alegrava o coração de Deus. Isso que é viver para a glória de Deus, irmãos. Serviço e obediência, atitudes importantes em Jesus enquanto estava aqui na terra, devem ser o nosso também. Amém. Tendo essa atitude é que encontraremos o caminho para as mais sublimes bênçãos já preparadas para nós. Para não ficar nenhuma dúvida do significado de glorificar a Deus, aprendamos isso. Eu glorifico a Deus se Ele sente prazer e alegria na maneira como eu vivo. Deus sente prazer e alegria na maneira como eu e você vivemos, então nós estamos glorificando a Deus. No batismo de Jesus, olha a voz que exclamou do Pai: esse é o meu Filho amado, nele tenho prazer. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque Jesus fazia o que Ele queria. O que Jesus fazia alegrava o coração do Pai dele. Nós vemos depois lá no capítulo 17 também em Mateus, né, no momento da transfiguração, ele exclama de novo: esse é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Ouve Ele, gente. E quem estava ali, que na verdade, quem escreveu, dos três que estavam ali que escreveram, só foram dois. Foi Pedro, Tiago e João. Pedro escreve, mas não foi os evangelhos, mas Marcos era um discípulo de Pedro. Então o que Pedro falou, Marcos escreveu também. Mas Pedro fala isso na sua carta. João estava lá e João escreveu o evangelho e escreveu as cartas, né? Tiago que não escreveu nada, que morreu logo, né? Que Herodes mandou lá no capítulo 12 de Atos. Tiago morreu logo.
mas os outros escreveram. Eles dois ouviram o Senhor Deus, o Pai, falar isso. Esse é o meu filho amado. Ouve ele. Ouve ele, gente. Glória a Deus. Por quê? Pela mesma razão. Queremos glorificar a Deus? Que façamos assim também. Nessa última conversa aqui, João 15, né, as últimas palavras de Jesus antes da sua crucificação, ele chama a atenção deles. Jesus chama a atenção dos discípulos para a obediência. Vemos que no capítulo anterior, os versos 15 e 16, no capítulo 14, veja bem aí, capítulo 14, versos 15 e 16, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E olha a promessa, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para estar sempre convosco. No verso 21 aí, do 14, também tem uma outra promessa, do amor do Pai repousando sobre aqueles que o obedecem. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Olha aí. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Glória a Deus. Nós temos aí no verso 23 mais uma. Essa aí é uma das mais elevadas, superiores e preciosas promessas para os obedientes. Leia, eu vou deixar vocês verem. Verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Aleluia! O Pai e eu faremos nele morada. Olha o que a minha tradução aqui diz: meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Que isso, gente? Meu Deus! Olha que maravilha, meus irmãos! Né? Que maravilha! Tudo que nós precisamos. Que essas palavras poderiam, que palavras, melhor dizendo, poderiam expressar melhor e mais claramente a importância da obediência, que abre o caminho da habitação do Espírito, a revelação do Filho em nós, nos habilita a recebermos o Pai para morar em nós. Não há palavras melhores do que essa. Então, a fé e a obediência são dois aspectos de uma mesma ação, o render-se a Deus e a sua vontade. Amém. A fé é fortalecida pela obediência e vice-versa, meus irmãos. Ambas se complementam. Se prestarmos atenção à leitura do livro de Tiago, descobriremos que a fé é aperfeiçoada pelas obras. Amém? Amém. Às vezes fazemos grandes esforços para crer em algo que buscamos, ou que o Senhor até pode já ter falado de nos dar, mas encontramos dificuldade de tomar uma única posição para legitimar nossa fé e vê-la crescer. Então é hora de mudarmos isso, irmãos. Às vezes você está orando por um negócio e você entende claramente que Deus fala assim: eu vou te dar. As palavras dele lá, cada um, né? Aí ele percebe, tem a percepção particular de como Deus fala com você. Aí eu já vi gente que falou: Deus já falou que vai me dar. Então, beleza, então agora tá bom. E sendo as atitudes, sabe? Eu me lembro quando era jovem, já falei isso aí, não, era até adolescente nessa época. Tinha um rapaz que era mais velho do que eu, e ele queria namorar uma moça da igreja. E aí, ele ia no monte, ele ia nas vigílias, ele ia nos cultos, ele orava. Aí um dia que ela falou sim para ele, aí ele parou de ir, aí eu fui uma das pessoas, ela era um amigão mesmo. Eu fui uma das pessoas que chegou aqui, que eu não estou te vendo mais na igreja direito, nos cultos direito. Ah não, eu queria namorar, eu estava orando para namorar com fulano. Agora eu já estou namorando. Agora eu não vou mais. Está vendo? Olha aí. Mas vamos voltando aqui. As palavras desse versículo, o 16 que a gente leu, para fazermos a aplicação em nossa vida, é muito simples, mas muito solene.
Eu não sei se você já parou para pensar nisso e quantas vezes já pensou, mas segundo esse versículo, a escolha foi feita não para ficarmos no conforto do nosso lar o tempo inteiro. Não fosse vós que escolhesse a mim, ao contrário, eu vos escolhi a vós. Oh, beleza, então vou ficar tranquilo aqui. Não, vos designei para irdes e dardes fruto. Ou fazendo a obra de Deus facilmente, sem sentir nenhuma dificuldade, ou sem fazer nenhum alto sacrifício. Engano meu e seu, meus irmãos. A escolha foi feita com um propósito. A escolha que o Senhor nos fez foi para que dessemos fruto. E por sinal, não é só fruto, conforme o versículo que a gente leu, é muito fruto. Aí ficamos lá esperando, até mesmo orando para produzir fruto, e a resposta não vem, porque invertemos a ordem do Mestre. O que Ele quer é que nós, pela fé, sem perguntar se estamos fortes ou fracos, se a obra é fácil ou é difícil, no meio de tentações, decepções com as pessoas, porque quem é que não tem, tristezas, aflições, fizéssemos o que Ele disse. Ah não, eu estou triste, então parou a produção, para o que foi designado. Ah não, eu estou sendo tentado, eu estou sentindo fraco. Ah, estou decepcionado, não esperava isso de fulano ou de quem quer que seja. Mas você nunca é a primeira vez que está sofrendo decepção, tadinho. Está muito pouco. Está muito pouco. Precisamos ser mais provados para robustecer a nossa fé. Para, olha o que nós acabamos de cantar. Te louvarei, não importa o quê? Adorarei somente a Ti, Jesus. Mas cantar é bom, né, irmão? Como é que quando a gente aprende a ler, a gente fecha o olho e canta de cor, não precisa nem ler. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Como já disse, não é a obediência que salva, nossa. Nós nem estamos falando de salvação aqui. A obediência que salva é a obediência de Jesus. Mas a obediência do cristão abre o caminho que Deus leva, que nos leva para a glória de Deus. A obediência do cristão é a santificação dele, que abre os caminhos, sim. Não é obediência sem fé também, porque há pessoas que conheço que ficam preocupadas se estão fazendo as coisas direitinho, para depois lançar até no rosto de Deus. Lance diante do rosto do Senhor. Ô Senhor, mas eu fiz isso. Mas o Senhor não viu? Não, isso aqui não. Isso aqui não podia acontecer, não. Eu não quero pegar o exemplo do rei Ezequias, não, porque não foi assim. Mas eu quero pegar algumas palavras dele, porque ele disse, Senhor, ele estava chorando, ele estava com o coração quebrantado, então não vai aplicar. Eu só vou pegar as palavras dele, porque o que ele disse é, Senhor, o profeta chega lá e falou, olha, arruma a sua casa aí, porque você vai morrer. Mas você recebeu a notícia dela, não é muito boa também não, né? Ao invés de chegar lá e matar logo, não, assim, você vai morrer. Não fala de que hora, que dia, né? Se o negócio vai agravar, você vai morrer de uma vez? Não, você vai morrer. Mata logo, né? Não? O profeta chega e fala isso. Ele vira para o outro lado, coração contrito, Senhor, chorando, se ouviu. Eu procurei fazer a tua vontade. Aí Deus mandou o profeta voltar. Vai lá, fala que vou dar mais 15 anos de vida. Beleza. Mas ele estava com o coração contrito. Mas eu quero pegar essas palavras dele. Tem gente que fala, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor não pode fazer isso comigo. Todo para cima de Deus. Querer ser mais do que Deus. Isso aí eu não aceito. Uma vez uma pessoa falou isso comigo. Olha, eu vou dar um prazo até outubro para Deus me dar essa bênção. Senão, eu interrompi ele, irmão. Falei, senão o quê? Eu interrompi ele, os irmãos lembram que eu falei isso aqui alguma vez. Tem muitos anos isso. Falei, se não, eu falei, se não o quê? Aí ele tomou o susto. Depois, cuidado, o que você está falando? Está achando o quê?
É a obediência da fé que nós estamos falando. Essa é a obediência que nos dá acesso a todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Todas, de acordo com o contexto aí, 14, verso 16, o batismo no Espírito, né? O batismo assim, que é a presença do Espírito Santo, né? 14, 21, a manifestação do Filho em nós, que a gente já leu. 14, 23, a habitação do Pai, que nós lemos, farei dele nosso lar, né? É o 15, 10, a permanência no amor de Cristo. O 15, verso 14, o privilégio da sua amizade. O 15, verso 16, que foi o texto lido, o poder da oração que sempre prevalece. Amém. Que se isso acontecer, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Tudo isso está à espera do cristão obediente. Amém. E para concluirmos, que guardemos essas lições de hoje e desses dias também, né? A gente tem falado aí sobre a oração. Que reconhecemos que nem sempre nossa vida foi como deveria ter sido. Aquela obediência simples e direta e frutificação permanente não foram as principais características da nossa vida. Que nos lembremos que os homens aos quais Deus concede alguma influência neste mundo são homens que sempre estão renunciando a alguma coisa em prol da glória de Deus, irmãos. Estão se submetendo à obediência. Todo mundo sabe o que é obediência e todo mundo concorda com a obediência. Se você é pai e mãe, vou repetir aqui, sabe que se seu filho te obedecer, vai te trazer muita satisfação, então você aprova sim a obediência. Se você é professor, é pastor, é patrão, exerce alguma autoridade, é pai ou mãe, exerce alguma autoridade em algum lugar, sabe que se os seus subordinados te obedecerem, também isso irá te trazer satisfação. Então não pensemos que não precisemos obedecer ao Pai Celestial, ou que obedeceremos de vez em quando, ou que obedeceremos em algumas coisas. Todo mundo aqui concorda com a lei da obediência. E sabendo disso, que façamos assim a partir de agora, para que encontremos o caminho que nos leva àquela oração, sabe? Sabe aquela que é respondida. Esse é o caminho para termos a oração respondida. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Vamos falar com o Senhor, pedir perdão, né?